Fala pessoal, aqui é o Fernando, o Dr. Carro, e hoje vamos mergulhar fundo em um assunto que deixa muita gente de cabelo em pé, o famoso erro P077779 nos câmbios automáticos. Se você já se deparou com esse código no scanner ou ficou preocupado ao ver a luz da injeção acesa no painel, fica tranquilo que eu vou te explicar tudo de forma simples e direta. O erro P0779 pode assustar, mas entender o que ele significa é o primeiro passo para resolver o problema sem desespero. Esse código está relacionado ao solenoide de controle de pressão, E, uma peça fundamental para o funcionamento suave do câmbio automático. Quando esse solenoide apresenta falha, o sistema eletrônico do carro logo percebe e registra o erro. Se a luz da injeção acendeu e o scanner mostrou P0779, calma, isso indica um problema no solenoide de controle de pressão E, mas não significa que seu câmbio está condenado. Muitas vezes, o defeito pode ser simples de resolver, principalmente se for identificado logo no início. Para entender melhor, pense no câmbio automático como uma orquestra, onde cada solenoide é como um maestro responsável por comandar o fluxo do fluido e garantir que as trocas de marcha aconteçam no tempo certo. Se um desses maestros falha, a música desafina e o carro começa a apresentar sintomas como trancos, dificuldade para trocar de marcha ou até mesmo entrar em modo de emergência. O P0779 aponta que o solenoide E não está funcionando direito. Ele pode estar travado, com mau contato, desgastado ou até mesmo com sujeira impedindo seu funcionamento correto. Em alguns casos, o problema pode ser apenas um fio solto ou um conector oxidado, o que facilita bastante o reparo. Quando o módulo eletrônico do câmbio percebe que a pressão está fora do padrão esperado, ele acende a luz de alerta no painel para avisar o motorista e evitar danos maiores ao sistema. Esse aviso é uma proteção, não um castigo, e serve para chamar sua atenção antes que o problema se agrave. Ignorar esse aviso pode transformar um problema simples em um prejuízo enorme. Se você continuar rodando com o câmbio apresentando falhas, pode acabar danificando outros componentes, elevando muito o custo do conserto e até comprometendo a segurança do veículo. O código P0779 é um diagnóstico, não uma sentença de morte para o seu câmbio. Ele serve como um mapa, mostrando exatamente onde procurar o defeito. Às vezes o problema pode ser apenas fluido de transmissão baixo, um problema elétrico simples ou, em casos mais raros, a necessidade de trocar o próprio solenoide. O importante é investigar com calma e método. Então fica comigo, porque nos próximos passos eu vou te mostrar como identificar a causa do erro P0779 e o que fazer para resolver de vez esse problema, sem mistério e sem dor de cabeça. Agora, vamos entender em detalhes as causas mais comuns do código P0779, um dos problemas que mais preocupam quem tem carro automático. Saber o que pode provocar esse código é fundamental para evitar dores de cabeça e gastos desnecessários. A principal causa é o nível baixo ou a má qualidade do fluido de transmissão. Pense nele como o sangue vital do câmbio automático. Se o fluido estiver abaixo do recomendado ou estiver sujo, ele não consegue lubrificar e refrigerar corretamente as peças internas, causando mau funcionamento. Fluido velho, contaminado ou com resíduos pode entupir as passagens internas do câmbio e até travar o solenoide E, responsável pelo controle de pressão. Isso pode gerar trocas de marcha irregulares, trancos e até falha total do sistema. Por isso, trocar o fluido e o filtro periodicamente é fundamental para manter o câmbio saudável e evitar problemas maiores. Uma manutenção preventiva simples pode evitar prejuízos altos no futuro. Além disso, problemas elétricos são bastante frequentes. Fios rompidos, conectores oxidados ou mau contato podem interromper o sinal enviado ao solenoide, impedindo o funcionamento correto do sistema. Muitas vezes, um simples reparo na fiação resolve o problema.
Por fim, não podemos esquecer do próprio solenoide. Ele pode estar queimado, desgastado ou até travado por sujeira. Quando isso acontece, a troca da peça é inevitável para restaurar o funcionamento do câmbio. Sempre comece pelo básico. Verifique o fluido, depois a parte elétrica e só então parta para o solenoide. Seguir essa ordem facilita o diagnóstico e evita gastos desnecessários. Um diagnóstico lógico, com o uso de scanner automotivo, ajuda a identificar rapidamente a origem do problema e evita a troca de peças que ainda estão boas. Agora, vamos ver juntos como identificar cada uma dessas situações na prática e garantir que seu câmbio funcione perfeitamente. Como sentir o PESA C779 no dia a dia? Muitas vezes, o motorista só percebe que algo está errado quando o carro começa a apresentar comportamentos estranhos, mas nem sempre associa isso ao solenoide E. Por isso, é importante ficar atento aos sinais que o veículo dá, mesmo que pareçam pequenos ou esporádicos. O sintoma clássico é troca de marchas com trancos. Você pode sentir um solavanco toda vez que o câmbio tenta mudar de marcha, especialmente quando está acelerando ou desacelerando em situações normais do trânsito. O carro pode dar coices, principalmente em baixas velocidades, porque o solenoide E não controla a pressão direito. Isso pode tornar a condução desconfortável e até perigosa, principalmente em situações de tráfego intenso ou ao sair de um semáforo. Outro sinal é superaquecimento da transmissão. Fique atento ao cheiro de óleo queimado ou temperatura alta. Se notar fumaça ou um odor forte vindo do motor, pare imediatamente e verifique, pois isso pode indicar um problema sério. O contagiros pode oscilar ou subir demais antes de trocar de marcha, indicando patinação. Isso significa que o câmbio está demorando para engatar a próxima marcha, forçando o motor e aumentando o consumo de combustível. Em casos graves, o câmbio entra em modo de emergência, travando em uma marcha só. Nessa situação, o carro perde desempenho e pode até parar de funcionar corretamente, exigindo atenção imediata. Se isso acontecer, procure um mecânico imediatamente. Não tente continuar dirigindo, pois o problema pode se agravar e causar danos ainda maiores à transmissão. Esses sintomas são alertas claros. Não ignore. Quanto antes você agir, maiores as chances de evitar um prejuízo maior e garantir a segurança de todos no veículo. Agora vamos entender como o fluido de transmissão influencia todos esses sintomas e por que ele é fundamental para o bom funcionamento do câmbio automático. O fluido da transmissão é vital, lubrifica, refrigera e transmite pressão. Ao aparecer o PESA 779, verifique nível e condição do fluido. Motor ligado, câmbio em P ou N, conforme o manual. Fluido baixo ou escuro, com cheiro de queimado, é sinal de problema. Fluido ruim pode travar o solenoide e gerar o erro. A solução é trocar todo o fluido e o filtro, não só completar. Use sempre o fluido correto, conforme o fabricante. Troca completa, de preferência com máquina, pode resolver o problema sem trocar peças. Manutenção preventiva é o segredo. Se o fluido está ok, parta para a parte elétrica. O solenoide. E depende de sinal elétrico do módulo de transmissão, TCM. Conectores sujos, oxidados ou frouxos são causas comuns de falha. Limpe os contatos e verifique o chicote elétrico por fios rompidos ou curtos. Um teste de continuidade com multímetro pode identificar problemas invisíveis. Só condene o TCM após checar tudo. É caro e raro de dar defeito. Diagnóstico elétrico detalhado evita gastos desnecessários. Agora, vamos ao solenoide em si. Se tudo acima está certo, o problema pode ser o próprio solenoide E. Ele pode falhar eletricamente, bobina queimada, ou mecanicamente, pino travado.
Medir a resistência com multímetro ajuda a identificar falha elétrica. Sujeira pode travar o pino, causando pressão errada. Para acessar, geralmente é preciso remover o cárter e o corpo de válvulas. Trocar só o solenoide defeituoso costuma resolver. Use peça de qualidade para evitar retorno do problema. Troca do solenoide, Paulais fluido novo. AO câmbio saudável. Tem algo que você pode fazer antes de ir ao mecânico? Sim. Verifique o nível e a cor do fluido conforme o manual. Complete se estiver baixo, mas procure a causa do vazamento. Inspecione visualmente por vazamentos e chicote elétrico solto ou danificado. Conectores frouxos podem ser ajustados facilmente. Se tiver multímetro e conhecimento, meça a resistência do solenoide pelo conector externo. Produtos de limpeza para a transmissão podem ajudar em casos leves de sujeira. Siga sempre as instruções do fabricante do aditivo. Se persistir, é hora do especialista. Se você já fez as verificações básicas e o problema continua, procure um especialista em câmbio automático. O mecânico tem ferramentas para monitorar pressão e acionar solenoides via scanner. Ele diferencia falha elétrica, mecânica ou hidráulica, sem desmontar tudo. Se precisar abrir o câmbio, o profissional faz isso com segurança e precisão. Montagem correta e fluido na medida certa garantem durabilidade. Não adie se houver trancos fortes, modo de emergência ou superaquecimento. Agir rápido pode evitar prejuízo grande. Confie em quem entende do assunto. Como evitar o P07779? Prevenção é tudo. Siga o plano de manutenção do fluido e filtro. Nada de óleo vitalício. Dirija suavemente, evite sobrecarga e fique atento à temperatura do câmbio. Se usar o carro para reboque ou carga, troque o fluido com mais frequência. Verifique o nível do fluido todo mês e inspecione conectores e chicotes. Ao menor sinal de tranco ou demora nas trocas, investigue imediatamente. Problemas de transmissão só pioram se ignorados. Cuide do seu câmbio e ele cuidará de você. Até a próxima! Não se esqueçam de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais dicas e tutoriais automotivos.